Tem 3 temas importantes para nós tratarmos antes de entrarmos na estrutura dos livros. Por que a Bíblia é considerada inspiração de Deus? Por que é considerada a palavra de Deus inerrante, infalível? Vamos tratar isso em 2 aulas. A primeira aula, por que a Bíblia é considerada inspiração de Deus? Vamos lá. O que significa inspiração de Deus? A palavra inspiração vem do grego theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Theos, Deus. Pneuma, sopro ou espírito. Ou seja, acreditamos que Deus soprou sua mensagem por meio de homens escolhidos. Homens perfeitos, estes homens que escreveram a Bíblia, não tem nenhum perfeito. Ali só um é perfeito, Jesus Cristo. Que escreveram aquilo que ele queria escrever. Deus precisava separar o seu povo. Deus precisava trazer a sua mensagem. E ele escolheu homens. Homens no sentido genérico, tanto homem quanto mulher. Versículo-chave para nós entendermos o porquê que a Bíblia é considerada a inspiração de Deus. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que beleza, não? Quem escreveu a Bíblia? Embora tenha sido escrita por cerca de 40 autores diferentes, em um período de aproximadamente 1500 anos, o intervalo entre livros chega a 1500 anos, até 2000 anos. Acreditamos que Deus guiou esses homens por meio do Espírito Santo. Eles escreveram com suas próprias palavras e estilos, mas o conteúdo era direcionado por Deus. Foi Deus que pegou na caneta e escreveu a Bíblia? Foi Jesus? Não. Foi o Espírito Santo? Não. Foram homens, mas Deus os inspirou. O Espírito Santo de Deus os inspirou. Por exemplo, Moisés escreveu sobre a criação e as leis. Davi escreveu salmos, hinos e orações. Paulo escreveu cartas, as famosas epístolas, para as igrejas. Versículo-chave, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nenhuma mensagem dos profetas veio da vontade humana. Pelo contrário, foi o Espírito Santo quem dirigiu essas pessoas. E elas falaram da parte de Deus. Evidências de que a Bíblia é inspirada por Deus. Para entender isso, vamos olhar algumas evidências que mostram que a Bíblia não é um livro comum. Unidade apesar da diversidade. Imagine você, livros que foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes. E passaram, depois de um certo tempo, a fazer parte de um único livro, compilado, unido, e que tem relação. E nós vamos ver essa relação agora. A Bíblia foi escrita por diferentes autores, em diferentes épocas, em lugares variados, como deserto, palácios, prisões. Mesmo assim, ela possui uma mensagem central, coerente. O plano de Deus para salvar a humanidade. Profecias que foram cumpridas, estão lá na Bíblia. A Bíblia contém centenas de profecias, mensagens sobre o futuro, que foram cumpridas, como as que falam sobre o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Por exemplo, lá em Isaías 53, escrito 700 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, já se falava sobre o sofrimento do Messias. Transformação de vidas. Ao longo da história, milhões de pessoas têm suas vidas transformadas ao lerem e seguirem os ensinamentos da Bíblia. Isso é uma evidência prática de seu poder divino. Que a maior evidência que esse livro existe, alguns escritos há 2000 anos e até hoje continua sendo a maior publicação existente no mundo. Não existiu nenhum livro que fosse publicado mais do que a Bíblia.
e não existiu nenhum livro de alta ajuda que pudesse ajudar uma humanidade a transformar-se da forma que se transformou, como a Bíblia. Preservação extraordinária. Apesar de perseguições e tentativas de destruí-la, a Bíblia é o livro mais traduzido, distribuído e lido do mundo. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar por que é que a Bíblia é infalível e por que ela é inerrante. Até mais.